Em Itaquera, o Timóteo tentou. O Timóteo deu a vida, foi aplaudido pelo torcedor no final do jogo, pela superação, pela entrega, mas o resultado do jogo da ida acabou sendo determinante. E o Corinthians botou o dedo lá, ó, na catraca da Comebol e não entrou, né, Opero? Salve, Piero, meu amigo, cara. Tô muito feliz de poder participar desse dia tão importante para você, pro nosso Timóteo. Cara, não tem muito o que dizer, né? Acho que o histórico mostra isso pra gente. A gente fica muito feliz que mais uma vez aconteceu, né? Então, eu queria desejar aí um excelente dia, né? Pra gente comemorar bastante esse tri, né? Esse tri da eliminação da pré-Libertadores, tá? Tem gente chamando de Libertadores, não é não. Quando vai jogar a Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo já é Copa do Mundo? É pré-Libertadores, né? Mas, cara, pô, muito legal, cara. Muito bacana mesmo. A gente tem um compromisso marcado no final de semana aí. Então, cara, a gente se encontra lá também. Mais uma vez, vamos pra Sula! Sul-Americana. Um beijo pra você, Sul-Americana. É, Surpresinha, é? pra isso ele aparece, né? Um leão, né? Feroz. Ó o eliminado da semana da Ana Maria aí, tomando seu café da Pô, manhã. esse No meme foi mais você. fantástico. É. Cara, os jogos eles não acontecem. Os jogos não acontecem isoladamente, né? O Corinthians foi eliminado porque ele fez um papelão no Equador. Foi amassado por lá. Após fazer um primeiro tempo ruim, fez um segundo tempo caótico lá. Então, você falou sobre a torcida aplaudir, né? Eu acho que é mais uma coisa de conexão, né? Você tá no estádio, você vai acreditando, você passa 90 minutos gritando, o time tá em cima e tal. E aí no final eu acho que é quase que um, beleza, vai, tá bom. Mas no geral não é, o clima não tem que ser o de apoio, né? Na minha opinião, pelo menos, né? Nesse momento. O que aconteceu foi um vexame do Corinthians, né? A eliminação É na aí que eu ia pré-Libertadores chegar. é um vexame. Você considera vexame? Eu considero um vexame enorme. Ontem o Corinthians ele teve postura. Por mais que taticamente ou tecnicamente não tenha sido o time mais organizado, mais refinado, achei o Barcelona muito medroso no jogo de ontem. O Barcelona só se defendeu e aí o Corinthians começou a empilhar cruzamentos na área e foi assim o jogo inteiro. Então pelo menos jogou no campo de ataque. Não acho que tenha sido um jogo brilhante. Então vale pela postura. O jogo de ontem bacana. Só que não dá, cara. Você tomou 3-0 na ida, já tinha feito uma fase anterior, assim, vexatória contra a Universidade Central. Então, pra mim, não tem nada do que tirar de positivo do que foi essa passagem do Corinthians na Libertadores. E além de tudo, como disse o Vitor Lopes, né, tem que jogar essa merda dessa Copa Sul-Americana que eu não aguento mais. Olha, Sul-Americano mais de luxo, fala aí, respeito com a Tatá. Sula, mais respeito com a Sula. Caíram lá no pote 4, não podem pegar o Vasco na fase de grupos. Então vamos lá, vamos jogar a Sul-Americana. Não é a glória eterna, mas tem o seu valor, né? Foi isso Não, que tem o disse o seu valor, mas não presidente, quero. pelo menos, né? Não, mas não quero mais jogar isso aí. O Foda-se a Copa presidente do Sul-Americana. Corinthians disse isso, né? Não, Estamos pô, eliminados da Libertadores, mas graças a Deus temos a Sul-Americana. E tá aí, a Comebol deu as boas-vindas, né? Deu os parabéns pro Corinthians, classificado para a Sul-Americana. Ô, Tá o posso Piero, nosso falar? TNT essa Sports aí aí, foi ó. a pior das três que tiveram a eliminação na pré? Não, não. Não Cara, foi, não foi, não não foi. foi. Eu A, concordo a, com você que foi vexatório, mas não, Tolima, né? a pior é do eu acho Tolima que essa porque não foi, acho que foi é, a menos pior, eu diria, inclusive. talvez a menos pior é que a do Tolima tinha o Ronaldo, né? Era o Corinthians É, querendo ser tinha uma campeão grife, da né? Libertadores. É a base do time que depois ganhou tudo, né? No ano seguinte foi campeão brasileiro em 2011. Então o time era bom, existia uma ambição do corintiano de que seria um bom ano. Esse ano tem um pouco isso também, tá? É um Pô, mas Corinthians tem, né, pô? ferido. O cara tá pagando o maior grana no Depay, o time tava Não, jogando não, sim, bem. Pô, eu não era pra concordo. cair agora. É. Eu acho que é a segunda maior decepção. Acho que a eliminação pro Guarani daquele ano lá do. O Corinthians ele tava. É que aquele lá é muito duro também, porque o Corinthians perde 1-0 na ida. Aí vem aqui na volta, faz 2-0 em 20 minutos, então, tipo, tá resolvido. Aí o Pedrinho tenta uma bicicleta no meio do campo, é expulso. E o Corinthians, cara, aí tem uma falha do Cássio. É tudo muito traumático com o Corinthians, né? E aí o Corinthians é eliminado do Guarani, mas eu acho que tá no bolo com a do Guarani, pra mim a do Tolima é a pior. É, eu acho que, só pra gente finalizar esse primeiro tópico aqui do vexame, eu tô contigo no vexame, assim. Não pelo jogo de ontem, né?
Eu acho que Não. pelo enredo, É, cara. não é O pelo jogo de ontem contexto. não, pô. O contexto do Corinthians nessa fase eliminatória da Libertadores, de uma maneira geral, é um vexame, cara. É vergonhoso, assim. Primeiro porque pega um time que é semi-amador, né? O UCV, Universidade Central lá da Venezuela, e só consegue se classificar na Bacia das Almas, no apagar das luzes, com gol no finalzinho aqui em Itaquera. Então já era um indício ali de que, pô, podia dar Beyblade, né? Podia dar caô Sim. nessa fase eliminatória. Aí pega o Barcelona de Guayaquil, que é um time com um pouco mais de tradição dentro da Libertadores, foi finalista de Não, Libertadores, é um bom tá time. sempre ali disputando, é um bom time. Mas, pô, se você pegar as declarações dos próprios jogadores do Barcelona de Guayaquil, eles se colocavam como azarões, pô, pra esse duelo contra o Corinthians. Eles falavam, pô, se a gente conseguir ganhar de 1-0, um gol de diferença dentro de casa, pra gente já tá ótimo. Os caras meteram 3 dentro de casa. O Corinthians foi muito covarde na ida, e assim, na volta, tem todo aquele fator Libertadores, né, pô? O árbitro paralisou o jogo pra caramba, teve mais de um tempo inteiro de bola parada, né? Quase Não, então- 50 minutos de bola parada. Mas isso é Não, Libertadores, cara. Isso é é. Libertadores. Eu fiz É um vídeo. horrível, é péssimo, é escroto. É, cara, mas é o tempero, é o ingrediente de Libertadores. A gente, ah lá, 49 minutos de bola parada no jogo. Mas, É, cara, não tem o que reclamar assim. E eu acho que soma-se ao vexame, algo que eu já falei, não sei se aqui, ou no de placa, no último lance e outros programas, que é o discurso do Ramon Dias, cara. Em toda a coletiva dele nessa Libertadores, o Ramon, na Libertadores, ele não tem a presença na coletiva do Emiliano, né? Que é uma figura mais ponderada. Eu não sei se os discursos dele são muito pelo fato dele não dominar o português, e aí acho que, pô, isso é uma forma de passar o pano ali pro que ele faz. Mas repito, desde o Vasco, cara, ele tem declarações quando ele vai sozinho pra coletiva muito infelizes e muito ruins, muito fora da realidade. Agora, contra a Universidade Central, ele foi muito mal. Depois do jogo de ida, ele foi muito mal também, até desrespeitando o torcedor do Corinthians e tal. E, de novo, ele vai muito mal nessa última coletiva, cara. Então, acho que, de uma maneira geral, eu considero um vexame por causa disso, assim. Não, e Esse o pacote presidente. completo, né? E além do Ramon Dias, assim como o Ramon Dias não sabe falar, o presidente do Corinthians ele também tem muita dificuldade em organizar os Uhum, pensamentos. E aí uhum. ele vai para a coletiva na véspera de um Corinthians e Palmeiras, ele basicamente declara publicamente que se o Corinthians não for campeão, o Ramon será demitido. Ou seja, você coloca mais esse tempero e além de tudo fala que graças a Deus tem a Sul-Americana. Tudo bem, o Corinthians depende de como qualquer jogo que o Corinthians esteja em campo, o Corinthians coloca 40 mil pessoas no estádio, você consegue, tendo mais jogos de Sul-Americana, ter mais renda. Uhum. Só que não é a hora de você dar graças a Deus. É hora de, cara, infelizmente a gente foi pra Sul-Americana, não é hora de agradecer nada, cara. Então ele vai, assim como o Ramon Dias, eu concordo com você, quando ele não tá com o Emiliano são as piores. E só pra deixar o Tato falar sobre o jogo de ontem, sobre essa questão da arbitragem, eu fiz um vídeo lá no meu canal também, logo que acabou o jogo. Cara, é muito frustrante isso, muito frustrante, cara, porque você, por mais que o Corinthians não estivesse jogando bem, você tá em cima dos caras. E, meu, só o VAR teve quase 5 minutos, cara. Só o VAR. E o que foi o segundo Bizarro. tempo é tipo bizarro, cara. Bizarro. Só que. E pra um gol que Uma era coisa, fácil validar, né? só Era que uma fácil coisa. validar. Uma coisa é quando você tem um erro contra você e você fala, puta, mano, será que eu tô sendo perseguido? Na Libertadores é isso, cara. Todo o time brasileiro. Quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca, foi um dos maiores escândalos da história. Você não A bola não rola no segundo tempo, o juiz dá 3 de acréscimo. E foda-se, filho. Esquece. É O isso. problema é Entender seu. que é isso que vai acontecer. Na Comebol é isso. É isso, não tem essa. Então, cara, é triste, mas é um retrato do que é a competição. Passou Ô, ô, até a Mas mobilete aí será que agora. se fosse Correndo. uma. Só para entender, porque essa parte do aplauso me lembrou muito uma eliminação que o Flamengo teve em 2007 para o Defensor, que era um time muito inferior ao que é o Barcelona hoje. E o Flamengo faz exatamente 2-0 no Maracanã com os gols do Renato Abreu e é aplaudido pela torcida. Só que a partida no Uruguai foi nefasta. Sim, sim. Só que eram oitavas de final. O Flamengo era superior ao Defensor, como o Corinthians era superior ao Barcelona. Mas eu não teve essa sensação de vexame. Foi uma sensação de que, tipo assim, o time lutou, que foi guerreiro, que Sim, sim. teve a polêmica de arbitragem também, que poderia ter sido É, uma decisão melhor, mas era oitavas de final, não era pré. é que ontem o jogo se desenha também, né? Porque o Ramon chega e tira o Ranielli, ele bota o Corinthians pra cima.
O Corinthians joga boa parte do jogo com um homem a mais. É, porque E teve eu um acho a que mais quando também, o né? Corinthians Esse detalhe fica é com. foda também. Quando o Corinthians Esse fica detalhe é com um foda. homem a mais, Foi com 15 do segundo tempo, né? tem muito jogo ainda pela Tava frente. 1-0 ainda, mas E o beleza. Corinthians não. Parece que joga pior, assim. Tem uma parada que eu fico meio relutante, assim, que é uma crítica minha. É o fato do. Ele ontem não foi bem, né? Talvez não seja o melhor momento pra eu falar isso, mas eu vou falar. O fato do Thales Magno ter perdido espaço no time, pô. Eu Porque achei que ele entrou bem até, Tatá. no Campeonato Paulista, eu acho que ele tomou decisões erradas, assim. Ele entra botando uma É. fumaça e tal, mas acho que ele toma decisões erradas. No Campeonato Paulista, a gente transmite, pô, ele tava sendo o melhor do time, né? Naquele time misto e tal. E aí, no momento mais decisivo agora, ele perdeu um pouco de espaço, ele entra no jogo e ele tem uma característica que os caras do Corinthians decisivos, que ontem acabaram não decidindo, não tem. Que é essa característica do X1, de ir pra Uma cima parte e pra tal. cima, né? Então, O pô, se problema você aí, pegar Yuri, Garro e Memphis, não tem essa característica, né? De Sim, X1, de enfrentamento. Mas o problema aí é que aí é duro pro Ramon, cara. Pense se Romero você é o também não técnico. tem, né? Pense que você é o técnico. Você não vai tirar o Garro, certo? Não. Tirar o Garro. Você não vai tirar o Memphis. Você não vai tirar o Yuri. Pra mim, o melhor jogador do time no começo do ano é o Carrilho. Pra mim, foi o melhor em campo ontem. Ele Cara, e o você vai fazer- Martinez você ontem vai foram fazer- os melhores em campo, pra Ele mim. Você vai foi fazer muito o quê? bem, Você vai jogar com Carrilho. Martinez, Carrilho, Garro, Thales, Memphis e Yuri. É difícil, cara. É difícil. E o difícil. Thales só fica até o meio do ano. O Corinthians não vai comprar outra coisa, não tem dinheiro pra comprar o Thales. Então, na prática, você não vai adaptar todo o seu sistema tático pra conseguir encaixar o Yuri. O Yuri não, o Thales. Então, Thales, esse que é o o problema. Thales. Eu acho que o Ramon ele não vai comprar essa briga de tentar insistir no Thales, porque o Thales vai ficar até o meio do ano. O Corinthians tá tentando estender um Esse é empréstimo. um bom ponto, né? Esse é Você um tá bom tentando ponto. estender. mas- Se conseguir estender o empréstimo, tudo bem. Mas eu acho que não vai. Mas é um esquema que você depende, sei lá, do Mateuzinho pra ter velocidade, né? É, Que é o lateral que avança que avança muito, né? Porque agora todos os o jogadores de Angelete meio vai ser o campo lateral e titular. ataque não são tão velozes. Não, o time joga num losango e quem faz esse corredor até o fundo são os laterais, né? Angileri fez falta ontem, na sua opinião? Cara, ele jogou 2 jogos, né, Tatá? Um só como titular, acho que é injusto isso, né? Eu achei que o Bidu fez uma partida ok, porque é o Bidu, assim, ele é bem melhor que o... É porque o Barcelona ontem também não jogou, né? Não jogou, exatamente, foi um Barcelona muito Mas com acuado, 3-0 tu ia ficar procurando espaço no time do Ah, Corinthians, é difícil também, né? Com 3-0, cara. O segundo Castilho ontem ele não tava no Met Gala, né? Mas ele tava estiloso também e tava preocupado, cara. Ele tava ali reclamando pra caramba, falou que no intervalo ele tava bem puto, né? Quem tava lá perto. Mas é isso, e sobre o que o Tato falou, da questão dos aplausos, eu acho que é um pouco isso do Corinthians não reconhecer. E tem uma parada também, né, Tato? Final de semana tem Corinthians e Palmeiras numa final de Paulista, né? Você não quer que vire o caos após uma eliminação. Se o Corinthians ontem foi 0-0 e jogou mal de novo, aí não teria apoio nenhum, né? Seria tensão, crítica, acho que é natural. Uhum. O apoio é sempre nos 90 minutos. Depois, eu acho que seria um tom mais crítico. Por ter sido 2-0, o time ter se matado em campo. Tudo bem, foi um vexame, tá? Não tô tirando isso de nenhum ponto. Mas tendo uma decisão com o Palmeiras no final de semana, pô, o time já se dedicou, não vou criar um problema a mais aqui. Vai, vamos lá, dá apoiar que final de semana tem o jogo no ar. Não, Mas tá acho que é mais certo, não. Acho que é mais por isso. Já que você falou então dessa decisão do Paulista, próximo domingo, 5h30 da tarde, transmissão da Max com o nosso super pré-jogo, trazendo tudo direto do Allianz para vocês. Dá aquela balançada, Corinthians perde um pouquinho do gás que chegou depois de eliminar o Santos para esse primeiro jogo, ainda mais que é fora de casa, né? É no Allianz, tem... Como é que Pés vocês veem mais esse duelo aí? fincados no chão, né? Eu acho que o Corinthians voltou um pouco pra realidade do que era o time da sequência de vitórias absurda. É um time que tem um mando de campo muito forte, sempre lembrando, o Corinthians não perde desde o jogo pro Botafogo no Campeonato Quase 10 Brasileiro meses, em né? casa. Os caras são... Entrar no Brasileiro dá quase um ano sem perder em casa, cara. Tipo, bizarro. Então o Corinthians tem uma força muito grande, só que não pode ser humilhado fora de casa. Tem que voltar vivo, tem que fazer um jogo competitivo fora de casa. O Corinthians não foi bem contra o São Paulo. Tudo bem, o primeiro tempo foi equilibrado, teve seus momentos, foi atropelado no segundo tempo, jogou mal contra o Palmeiras, muito mal, assim, no lucro o empate. Foi mal na Libertadores e mesmo a classificação contra o Santos não foi uma partida brilhante. Valeu pela vitória e tal, mas era um Santos sem Neymar e classificou. Então o Corinthians que precisa provar nos grandes jogos. Então acho que essa coisa de pé no chão e pelo menos não ter jogado relativamente bem contra o Barcelona. Repito, não acho que tenha sido um bom jogo, mas foi um Corinthians pressionando, tal, empenhado.
coloca o Corinthians com a mentalidade certa pro jogo. Não sei se vai estar Competir, abalado né? emocionalmente. Enfim, Pra esse vamos primeiro ver. duelo. Mas eu acho o Palmeiras um pouco favorito, porque eu acho que é mais time, mais equilibrado, mais seguro. Só que o Corinthians tem um mando no segundo jogo. E algo que é preocupante pro torcedor do Corinthians é o jogo aéreo, né? Que o jogo aéreo do Corinthians defensivo tem tido muitos problemas. Foi assim contra o Santos, por exemplo, né? O gol do Tiquinho sai na jogada de escanteio e tal. Já tinha tomado jogada aérea também na Libertadores. Nos últimos jogos, de uma maneira geral. E é um ponto fortíssimo do Palmeiras, né? Que não vai ter o Gustavo Gomes, que tá lesionado e tal. É um cara forte nesse quesito, nesse artefato. Mas, se eu E até tivesse o que Palmeiras fazer tá uma usando. fezinha aí, eu acho que gol do Palmeiras de cabeça nesse jogo de ida tem boas chances de acontecer. E o Murilo e o Mikael estão bem na zaga, né? O Mikael tá Uhum. jogando bem pra cacete. É isso. Tem opinião aí desse jogo, Indião? O que Pra você esse acha que primeiro dá jogo ou pra esse confronto como um primeiro todo? jogo? Primeiro jogo. Ah, cara, assim, eu acho que como mentalidade pro Corinthians, eu acho que de fato é um time que vai mais com o pezinho fincado no chão. E eu não vejo o time do Corinthians jogando completamente aberto. Eu acho que vai tentar levar o jogo para decidir em casa. Então, eu acho que se conseguir fazer o empate que conseguiu durante o Paulistão, eu acho que é o melhor Fantástico. resultado possível. Se Ótimo. conseguir levar um empate pro Itaquera, é perfeito. Óbvio que o É. Palmeiras eu também considero um time mais completo e favorito, mas eu acho que tem grande chance do Corinthians amarrar esse jogo para a volta. Corinthians decide em casa, torcida única, isso faz muita diferença, É, pô, mas sobre o jogo e é da um volta a título gente ainda que vai gravar aqui, né? com a eliminação, né? Com a eliminação seria um título bom para dar uma aliviada, né? Depois Com dessa certeza. eliminação. Porra, E a seria arbitragem que fantástico. ainda chega pressionada para esse primeiro duelo, depois de tudo que aconteceu em Nossa, Palmeiras e São um Paulo. escândalo. Você aí, ó, dá o seu papo. Diz aqui nos comentários o que você achou da eliminação do. Eliminação não, peraí, deixa eu reformular. Da classificação do Corinthians para a Sul-Americana. Né? Seja bem-vindo, Sul-Americana que viu, o Piero? Ah lá. Sequência de tchau, 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 numa sequência, ei, o sequência tome, sequência de tchau, a rocha, vai, o sequência de tchau, o naipe com a Ah, rocha. Rochinha é bom demais, hein, ô Piero? Que beleza, hein? Te Nossa, vejo na muito bom. Sula. Te vejo na Sula. Beleza. Acabou já, né?